Então vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Pai, para Tu falar conosco, Pai. Fala nesta noite, Pai, necessário, Pai, para nós crescermos nessa graça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meus irmãos, não era nem para mim estar aqui essa noite, né, porque eu estou falando aqui totalmente dentário, mas pela importância do estudo, né, estou aqui. Então, se minha voz sair assim meia, vocês vão compreender, tá? Então, vamos lá, então. Hoje vamos falar hoje, né, do espírito natural, pecado natural e pecado espiritual, entendeu? O que é um e o que é outro, tá? Bom, então, no Velho Testamento, né, Moisés trouxe a lei, né, escrita em mandamentos, para que Israel, né, pudesse obedecer. Mas se não obedecesse, né, o sacerdote da época, né, pegava um cordeiro, né, e sacrificava, né, para ele, depois, né, sacrificava para purificar o povo. Então, Cristo veio ao mundo sem pecado, tá? E obedecendo na íntegra, né, a lei, sem tropeçar nenhum mandamento, né? Então ele foi condenado injustamente. Então com isso ele quebrou a lei do Velho Testamento, a lei que cobrava, tá? Então, para nos trazer uma nova lei, a lei do Espírito de vida, tá? Então hoje, né? Hoje nós devemos obedecer não a lei do Velho Testamento, mas a lei do Espírito e vida. Então no Novo Testamento, né? O Evangelho é graça, tá? Mas aí cabe um outro estudo, nós vamos, se Deus permitir, né? No futuro vamos falar. Então hoje vamos falar sobre isso aqui. Então o Senhor Jesus Cristo, na cruz destruiu toda a maldição da lei. Porém, hoje na graça há pecados espirituais. Esse o diabo cobra, exige de Deus, tá? Então vamos lá então. Alguém está perguntando, o que é pecado natural, ou pecado da carne? Então, o pecado da carne é, uma mulher passa, você olha para ela, né? Nossa, que mulher bonita, daquela, né? Então, é pecado da carne. O diabo não está nem aí. Ou você está na empresa, né, e discutiu o carregado, deu um murro nele, e brigou ali, e se atracou, é pecado carnal, da carne, não. O diabo não tem nada com isso. Eu explico por quê. Por quê? Porque se não é a área dele, então ele não tem como cobrar. O diabo nunca namorou com mulher, nunca brigou, então essa área aí é do homem natural, cara. Então o diabo não tem acesso. Agora, as coisas espirituais ele tem acesso, né? Ele cobra. Então vamos lá então. Então, abre sua Bíblia aí em Gênesis. Logo no começo da Bíblia ali, ó. Gênesis 4, perdão. Ó, e atentou, ou agradou-se, ou aceitou o Senhor para Abel e para a sua oferta, tá? Mas para Caim e a sua oferta não aceitou, irou-se Caim e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Isaías fala lá no capítulo de Isaías 5:13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, aqui Caim foi levado cativo. Então, cativo é uma coisa, destruído é outra coisa. Então, aqui ele foi levado cativo, porque ele tem inveja do irmão dele. Então isso é pecado espiritual. A inveja do irmão é a área de Satanás. Porque ele teve inveja de Deus lá no céu. Por isso que o povo é destruído, né? O povo evangélico, porque eu dou dízimo, eu não roubo, eu não fumo, eu não pego mulher, e fala um monte de coisa. Esquece que tudo isso é pecado natural. É o espiritual que o diabo cobra. E eles ficam tudo perdidos por causa disso. Então,
Então aqui, meu querido, aqui Caim entrou em inveja em Caim, porque né, Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou dele. Não sei se Caim era relaxado com Deus, não estava nem aí com as coisas de Deus, eu não quero entender nesse assunto. Né? Só sei que Deus não aceitou. E por isso ele ficou com inveja do irmão que Deus aceitou. Então, tal lá, tal cá também. Então, às vezes, né, nosso meio ocorre, alguém tem inveja de alguém, né? Ou aquele ali está pregando melhor, aquele ali está cantando, e eu, então, tudo isso é inveja. Então, aí é raiz, é uma pitada de raiz na pessoa. Então, nessa hora, ainda está em cativeiro, cativo. Tá? Então Deus fala para ele aqui. Então, mas para Caim essa oferta não aceitou. Irou-se Caim. Irou. Então, aqui já entrou inveja nele. Tá? Aí Deus fala a Caim, né? Começa a avisar para ele, tá, quando é aqui, Deus está pregando, né? Bom, aí cada um. Mas ele veio de falar, não, caramba, poxa, é mesmo, eu estou com inveja do meu irmão, me perdoa, Senhor. Não, ele não se retratou. Ele continuou com inveja. Então, olha bem. Vê agora o versículo 8 agora, você vê aí, e falou Caim com seu irmão Abel, vamos ao campo. Excedeu que, estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão e o matou. Seu irmão Abel e o matou. Então aqui, Osés fala, 4, 6. O meu povo foi destruído. Então aqui já foi destruído. Então o pecado espiritual é o seguinte, né? O pecado espiritual é inveja, ciúme, depois você vai ver mais na frente. Então, mas Deus avisa, tal. Aqui no caso, Caim não quis ouvir Deus. Ele não quis saber. Ele continuou com a inveja dele. Aí concluiu, lá, quando ele matou o irmão dele, concluiu que é a inveja dele, o ciúme dele. Então isso é pecado espiritual. Entendeu? O diabo cobra. Então, vocês que são um evangelho, tomam cuidado com o pecado espiritual, tá? Beber, fumar maconha, dar burro de alguém, sei lá, sair com uma mulher, isso é tudo pecado da carne. Não é bom. Cara que não, você tem que amar a Deus, tem que ser puro. Mas mas o diabo não cobra, porque isso aí não é a área dele. Ele não, agora, inveja é a área dele, porque lá no céu tem inveja de Deus. Então, tudo que o diabo fez com Deus no céu, né? Se o crente entrar hoje na área dele, ele cobra. Estão entendendo, meus amores? Você entender, né? Para depois. Então, aqui Caim, né, veio de se consertar com Deus, não. Ele foi lá e ele matou o irmão dele, tá? Vamos lá no campo, tá fingindo, mas está coração com ódio do irmão. Um dia matou o irmão. Amém? Essa é a primeira parte. Então vamos ver, tem outro cara também aqui, né, outro versículo, eu quero ser bem breve, eu só quero falar um pouco nessas coisas lá. 1 Samuel 18, versículo 8, tá? Os irmãos têm que lembrar, né, que quando, né, surgiu aquele gigante Golias, né, para desafiar o Israel, todo mundo ficou com medo, até o próprio rei Saul. Só que Davi, né, não enfrentou esse cara aí, como a história de Davi enfrentou Golias e venceu. Quando Davi vinha da guerra, né, com os soldados, aí as mulheres de Israel saiu cantando, né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Então, aí você viu 1 Samuel 18:8. Saul não gostou disso, quer dizer que as mulheres estavam cantando, né, exaltando mais Davi do que ele. Ficou muito zangado. Ele disse, para mim as mulheres deram 1.000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ser rei. Ele já começou a entrar nele o ódio, o ciúme ao invés de Davi. Isso é importante, cuidado, irmão. Isso aí é terrível, irmão. Às vezes ele levanta alguém na igreja, né, um pregador, tá? Um cantor, um maestro, ou um homem que ganha alma, e daqui a pouco a gente está ali e começa a surgir inveja no coração. Entendeu? Aí o diabo cobra. O diabo está vendo. Tem perdão? Tem. Senhor, eu estou com inveja de fulano. Olha, Senhor, esse sentimento que eu estou com alguém, não é de ti. Me perdoa. Deus perdoa. Só que, no caso aqui de Caim, esse cara aqui, eles não se arrependeram. Então, continue o texto. 9. Ele disse, desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi. Está vendo?
Então em Davi entrou em Saul pecado espiritual. O ciúme é igual a inveja. Então, ciúme, inveja, tá? Premeditar. Vão entender o texto ali, né? Versículo 17, ele lê para você ver aí, ó. Então, Saul, né? Ele quando entrou em inveja, ele tem inveja de Davi. Aí ele começou a tramar para matar Davi. Ninguém viu, irmão. Então, como que eu vou falar para vocês? Por isso que nada está patente aos olhos de Deus. Então, está na igreja 200, 300, 500, entendeu? Batendo palma, né? O outro cantando, o outro tocando, mas Deus está vendo o coração de cada um. Qual a intenção daquilo, né? Aquele está com raiva do pastor, aquele com raiva do outro, com ódio no coração, com ira. Ninguém vê. Aparentemente, ele está ali cantando, o rei aqui, ou o Caim, ninguém está percebendo nada. Só que Deus está vendo o coração de Caim. Aqui no caso Samuel, né? Perdão, o rei Saul, já estava o coração com inveja. Só que ninguém percebeu, nem Davi. Mas Deus estava vendo tudo. Então, 17. Então, né? Ele falou, como que eu vou matar Davi? Aí ele pegou e quis dar a filha mais velha para Davi casar com ela. Tá? Então, ó, Saul pensava que dessa maneira os filisteus matariam Davi. E assim não teria ele mesmo de fazer isso. Então ele falou, Davi, casa com minha filha, tá? Porque ele tramou, ele vai casar, ele vai ser guerreiro, ele vai lá na batalha, vai morrer lá. Então é tudo planejado, irmão. Então cuidado, né? Aqui dentro está na igreja, o mal aqui de casa. Eu vou derrubar aquele, eu vou derrubar aquela. Naquela empresa que cara, eu vou derrubar ele. Então tudo isso é intento maligno. Tudo isso é coisa de Satanás. É pecado espiritual. Que o diabo exige, cobra de Deus. Se o homem não se consertar, o diabo cobra, entendeu? Então vamos lá, né? Por 25 agora. Então, se você for ler o texto, né? Ele prometeu a filha dele para Davi, e não deu a filha dele, a primeira. Aí passou o tempo, o 25. E Saul ordenou que dissesse a Davi: tudo que o rei quer de você é em dote. Aí ele ofereceu a segunda filha para Davi, o rei. A primeira ele ofereceu, mas ele casou com outro cara. Aí ele ofereceu, acho que é Mical, né? Mas Davi. Então, Saul ordenou que dessem a Davi. Saul ordenou que dissessem a Davi: tudo que o rei quer de você em dote pela noiva são os prepúcios dos filisteus. Saul tinha planejado isso, porque assim Davi seria morto. Então ele falou a Davi: como você não tem dinheiro, né, é pobre, né, eu quero que você vá nos filisteus lá e sem prepúcios filisteu. Davi matou todos os 200. Você lê em casa do texto 18 ali, aí começou a ter inveja de Davi, o Davi de Saul. Quer ver? Só ler o texto que você viu, 18, quer ver? Vamos 18, 1 Samuel 18. Só o irmão ter um pouquinho de noção, você vê como que a inveja é terrível, né? O ciúme. O 12, ó. Eu temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. Eu tinha tirado dele, de Saul. Pelo que Saul desviou de si e pôs por chefe. Bom, ó, 14. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que não tão prudentemente se conduzia, tinha inveja dele, tá? Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía, entrava diante deles. Então, pelo jeito de Davi ser na igreja, né, com o rei, com o povo, amor, aí que Saul ficou louco mesmo, de inveja, entendeu? Isso acontece, irmão. Às vezes o irmão é mais carismático, o irmão não é que ele é melhor que ninguém, é que é o jeito dele abraçar um, abraçar outro, fala com um, e daqui a pouco nasce em alguém na igreja ciúme, inveja. Isso é perigoso. Eu vim na igreja assim, pra você ter uma ideia aqui, uma pausa. No tempo que eu estava na igreja, com outro ministério, entendeu? Antes de vir para cá, lá tinha uma pessoa lá que tinha o maior ciúme de mim. Era presbítero. Inclusive, quando ele se tornou presbítero, ele bateu em minhas costas. Eu também sou presbítero, né? E, irmão, Deus estimou, não minto, né? De 15 em 15 dias, tinha uma reunião com o pastor, a mulher do pastor,
esse rapaz e a mulher dele, falando coisas que eu não falei, Mazuleide. Nós ia lá para um lugar lá e daqui a pouco o pastor falou, não sei de nada, pastor. Mas o irmão falou que você falou. Não falei nada, irmão. Daqui a pouco ele lá, sei lá, aí é tudo mentira. Mas em um mês, a mesma coisa. Irmão, foi terrível esse cara na minha vida. Aí ele desviou do evangelho, entendeu? Largou a mulher e filho, voltou agora depois de acho que 15 anos fora, fez um filho fora, voltou a morar, aceitou. Não, é outra história. Eu estou falando, a inveja dele comigo, onde levou ele. E hoje voltou para a mulher, não é crente, mas está desviado, a mulher é crente, os filhos, mas ele não é crente, tá? Não falo o nome não, que você que está assistindo essa live. Então, a inveja, o ciúme é terrível, né? Destrói o homem, mata o homem. A inveja, o ciúme do pastor, das ovelhas, de alguém, vai corroendo, e é difícil voltar, tá? Então, vamos lá. Então, ele falou, ó, Davi, eu não quero dote não, né? Você vai lá e mata 100 filisteus, arranca 100 prepúcios, traz para mim. Mas a intenção dele é matar Davi lá na guerra. Então é tudo planejado. Aí, irmão, quero que você entenda, irmão. Né? Irmão, Deus é um Deus que está no coração do homem. Ele vê lá dentro da alma do homem. Ninguém conhece, porque Satanás já está o coração no céu, né, meio atrapalhado, e ninguém via, nenhum anjo via, mas eu já estava vendo o coração do Satanás já querendo dividir os anjos no céu. Tal lá, tal cá. O que aconteceu no céu com o Pai, Jesus Cristo, Judas com Jesus Cristo, e também nós com todos os Satanás têm direito, tá, de levantar alguém na igreja para ter ciúme de você, para... Irmão, pelo amor de Deus, cuidado, né? Com esse espírito maligno que não é de Deus. Você tem inveja de alguém, ciúme de alguém, tá? Faz tudo para derrubar alguém, né? Para você entrar. Esse espírito não é de Deus. Esse espírito não é do Pai, é de Lúcifer, tentando acabar com a tua vida. Então, cuidado, querido, conselho de amigo, tá? Por isso eu estou aqui hoje para falar para os irmãos que nós estamos nessa graça, tá? Nesse amor do evangelho. Depois eu vou falar um pouquinho por que essa graça, se dá tempo. Tudo que eu... então, 25. Esaú ordenou que dissesse a Davi, os seus soldados. Por isso ele, em caso 18, muito bom. Tudo que o rei quer de você em dote pela noiva, que é Abigail, né? São os prepúcios de 100 filisteus. Saul tinha planejado isso, porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Então, que nem Caim, né? Vamos lá no campo, Abel, né? E lá matou, penetrado, a mesma coisa aqui. Então, ele ficou 10 anos com esse pensamento, irmão. Aí fala bem que Deus retirou dele, porque não viu nele arrependimento. Porque o pecado dele, né? Era pecado que Lúcifer tinha direito nele, cobrar o pecado dele. Então, esse pecado é terrível. Inveja, ciúme, planejar mal com o teu irmão, com o teu próximo, tá? Fazer alguma coisa, né, para o teu próximo cair na armadilha e você pegar o lugar dele, tudo isso é intenção maligna. Nós não quer adiantar não, tá? 29 agora aí, lê aí para você ver. 29. Então Saul temia muito a Davi, e Saul, todos os seus dias, se tornou inimigo de Davi, entendeu? Se você for ler o texto, nós estamos indo... Saul, irmão, Davi, ele não estava vendo o coração do rei, né? Então, o rei fingia que amava ele, né? Mas estava tramando tudo para matar ele. E Deus estava vendo tudo. Então, às vezes a pessoa estava com suas costinhas, entendeu? Mas por trás está tramando. Nossa, que mulher bonita esse cara tem. Nossa, a casa desse cara. O carro dele. Então, Deus está vendo. O crente tem que ser puro, de alma, de coração. O crente tem que ser verdadeiro. Cristo é verdadeiro. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então você tem que ser verdadeiro. Não perfeito, mas verdadeiro. Então, tudo, irmão, quer ver? Tudo que o crente faz, né? Dentro dele com intento maligno. Ele te ajuda, mas qual a intenção que ele está te ajudando? Tá? É para o retorno amanhã depois, está de olho na tua filha, de olho na tua mulher, de olho no teu dinheiro. Isso é muito importante. Então por que ele faz aquela ação para alguém? Por que ele faz aquela ação?
ou para um irmão da igreja, ou mesmo aqui na igreja trabalhando, é para alguém ver trabalhando, é para alguém, para aparecer dentro das pessoas. Por que ele vai na casa de alguém pregar o evangelho? Ou dar conselho para uma família? É para ele ser o tal? É para ele se engrandecer? Dentro dele está a ativez, né? Eu sou melhor, eu estou aqui. Ou ele quer ser venerado naquela família, ou ele quer ser bem visto naquele lugar. Então, tudo isso Deus está vendo. Tudo Deus vê. Por isso que você vê muitos crentes caídos por aí. O cara não bebia, não fumava, não pega a mulher do outro, o cara dá o dízimo, mas ninguém via lá dentro do coração dele o intento maligno que ele tinha em Caim e tinha em Saul. Isso é terrível. Tá? Muito terrível. Davi, ao contrário, se você for ler o texto aí, né? Quando o rei ofereceu dinheiro à mulher para Davi, a filha dele foi, não quer ser por casar com a filha do rei? Não quero, não sei, eu não tenho nada. Davi era um prudente, né? Se fosse outro cara, né? Ele não, você viu, como um homem tinha um coração bem sincero para Deus, entendeu? Mas, tá? Para você entender. Então, Deus construiu, né, lá em Israel, né, no estado de Moisés, 6 cidades de refúgio. Por que a cidade de refúgio? Então, se alguém, né, digamos que estava um monte de gente no campo lenhando, né, fala a Bíblia, né, cortando lenha com machado. E o machado escapava do cabo e matava alguém sem propósito, botava alguém sem querer, então essa pessoa, né, ia para uma cidade de refúgio. Mas era 6, né, espalhada em Israel, né? Então ele ia para mais perto. Por quê? Para que o vingador, ou a família, ou quem matar o cara. Então ele tinha esse escape. E se tivesse, né, num barranco lá com alguém, né, igual um rio, daqui a pouco ele virava assim, batia na pessoa, caía dentro do rio, morria, ele ia para a cidade de refúgio. Então só ia para a cidade de refúgio quem cometesse delito ou morte sem querer, involuntária. Mas quem fazia propósito não ia para a cidade de refúgio. A gente tem que entender as coisas espirituais. Tá? A gente tem que entender muito bem. Né? Então, isso eu aprendi com o pastor Caiama. Né? Ele falou para nós uma vez, muito tempo atrás. Ele falou assim, ó irmão, se você está na igreja, né? Ou algum lugar, então veio um irmão, né? E ele sem querer vai pisar no seu pé, sem querer. Ele não. Aí você viu que o irmão vai pisar no seu pé sem querer, você tira o pé. Ele não pisa, mas daqui a pouco, pastor, perdoa, irmão, ele pisa no seu pé, e se não tirar o seu pisar, isso também, então os dois se constrangem. Ô irmão, eu sou culpado, porque eu estava com o pé aqui, né? Então os dois pedem perdão. Né? Era involuntário. Mas se está com o pé ali, o irmão vem pisar por querer, você tira o pé para ele pisar, esse homem é maligno. Esse espírito é terrível. Então, cada caso é um caso. Então, se você está com o pé ali, você está vendo que ele vem pisar por querer, aí você tira o pé e ele não pisa porque você tirou o pé, esse espírito é maligno. Esse homem é maligno. Você está num carro, né, aí na rua, aí, né, alguém vem um carro sem querer, né, dá uma ré, né, e encosta você. Perdoa, irmão. Agora você já faz por querer, para te matar mesmo, para te alejar, esse coração é maligno. É Lúcifer, dentro desse homem. Tem jeito? Tem. Só que é perigoso, é difícil ele voltar atrás. Mas Deus é Deus de perdão, Deus perdoa. Você está entendendo, irmão? O que é pecado espiritual, o que é pecado natural? Tá? Então, e tem muitas passagens na Bíblia, né, que se você for olhar, tá? Fala de homens que entrou por caminhos da inveja, do ciúme, né? E, né, acabou Satanás cobrando dele. Tá? Então, o homem não é cortado por Deus, não é porque pecou pelo lado natural. Isso eu falo, beber cachaça, perdoa, pode escandalizar, pegar a mulher, fumar maconha, ou a mulher pegar o homem, isso aí é coisa da cara. Não é para você fazer, irmão, isso pelo amor de Deus, não estou mandando ninguém fazer. Mas o pecado não é para você, o diabo que não é a área dele. Ele, né? Agora, inveja, intento maligno, né? Premeditar a mente contra aquela pessoa, principalmente te amando, né?
e por trás te apunhalando. Já viu pessoa assim? Eu te amo, irmão. Por trás está... Isso é pecado espiritual. Você vem perto dele e dá um abraço aqui, beijinho, beijinho, beijinho. Né? Daqui a pouco por trás ele, pecado espiritual. Deus está de olho naquele coração, mais é o diabo, porque Deus não cobra o diabo. Tá, querido? Então, por isso que Deus construiu a cidade de refúgio, né? Mesmo lá tinha a cidade de refúgio. E aqui, na cidade de refúgio, Sião espiritual. Então, irmão, tudo que você fazer, cara, tudo que você fazer, tá? Não queira falar mal de ninguém, não queira subir no pódio derrubando alguém, não queira ter ciúme de alguém que está crescendo na igreja ou na empresa. Não. O Cristo não tem esse coração. O coração de Cristo ele humilhou-se a si mesmo, veio morrer do nosso pecado. Paulo fala, quer o teu coração, mesmo se tem em Cristo Jesus. Sendo homem, né, sendo Deus, se tornou homem e se humilhou a si mesmo. Isso, simples. Então, ser crente é ser simples. Entendeu? Ser simples, não precisa mostrar, não precisa... Não, Deus está vendo o teu coração, tá? Então, amém, querido? Então, você entender o que é pecado espiritual e pecado natural. Tá? Então, inveja, ciúme, ficar pensando, como que eu faço para derrubar aquele cara? Planejar tudo, né? E ficar planejando, não, eu tenho que derrubar aquele pastor. Como que eu faço? Tudo isso é intentos malignos. Tudo isso aí, querido, Satanás cobra. Cadê fulano na igreja? Não está vindo mais não. Mas por quê? Ele dava dízimo, ele não... Era fiel a mulher dele, ele era um cara carismático, porém, Deus estava vendo o coração daquele homem ou daquela mulher, o pecado espiritual lá dentro. Aí ele não se arrependeu, né, pela palavra, então, o diabo um dia cobra mesmo e você não vê mais ele aqui. Amém, queridos? Tá? Então, Deus te abençoa e te guarda, tá? Vamos orar para terminarmos? Pai amado, te dou graça por essa palavra dessa noite, Pai. Nos preserva, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai. Pai, não queremos ser nada, Pai, para que o homem veja, Pai, as nossas obras, nossos feitos, Pai. Não, Pai. Só queremos ter um coração, Pai, sincero na Tua presença, Pai. Um coração, Pai, que agrada a Ti, Pai. E não queremos, Pai, nenhum intento maligno contra o nosso próximo, nenhuma inveja. Nos livra da inveja, Pai, da maldade. Nos livra, Pai, do ciúme contra o semelhante, Papai. Nos guarda, Pai, em toda a Tua verdade, Pai. Ô Espírito Santo, Tu é o Espírito da verdade. Nos guia em toda a verdade, Pai. Só assim chegaremos no céu, Pai. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, seja toda a igreja, agora todos digam amém.